Oi pessoal, tudo bem? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre como eu uso meus cadernos para estudar. Já compartilhei com vocês que eu gosto muito de escrever à mão. Isso tem me ajudado muito a aprender mais. E de fato, existem estudos que comprovam que a escrita à mão é mais favorável ao aprendizado do que a digitação. É fato que a digitação é mais prática e por vezes se faz inclusive necessária, a depender da situação em que a gente se encontra. Num trabalho, por exemplo, talvez seja necessário a gente digitar algumas coisas, porque não dá para fazer tudo no papel. Mas é fato que a gente tem perdido muito tempo também usando o telefone, as mídias sociais, de maneira inútil, né? A gente tem passado tempo demais e um tempo que poderia ser muito melhor aproveitado se redirecionado. Talvez se a gente conseguisse maneirar um pouco do tempo que a gente gasta com essas tecnologias, sobraria mais tempo para a gente fazer as coisas que a gente faz mesmo normalmente na nossa vida, mas com mais qualidade, com mais atenção, com mais presença. Hoje em dia parece que a gente está buscando por informação, mas informação a gente encontra em qualquer lugar, a qualquer hora, com muita facilidade. E eu acredito que a gente deveria estar buscando conhecimento. O conhecimento ele é capaz de agregar valor à nossa existência e de fazer uma diferença verdadeira nas nossas vidas, porque a informação uma máquina pode trazer para nós, né? A inteligência artificial é capaz de trazer para nós informações, mas o conhecimento, a busca pelo conhecimento exige empenho, exige dedicação. Então, se a gente conseguisse reorganizar o nosso tempo, redirecionar o nosso tempo, para ao invés de ficar acumulando informações inúteis, buscar um conhecimento verdadeiro que seja capaz de mudar, de transformar a nossa existência, eu acredito que a nossa vida seria muito melhor e muito mais tranquila, porque a gente tem ficado cada vez mais ansioso, tem se comparado cada vez mais com as pessoas, e a gente acaba se comparando com rotinas irreais. E às vezes a gente se compara com uma pessoa que usa inteligência artificial para poder estudar e acredita, né, que ela se dedicou, se empenhou, passou por todo o processo do aprendizado, mas na verdade ela só tem aquele conteúdo que ela está falando de forma superficial. E aí você vai lá tentar chegar ao suposto nível, né, que a pessoa tem de conhecimento com as suas próprias pernas e não consegue. Daí recorre também à inteligência artificial e acaba ficando dependente, viciado, não se sente mais capaz de realizar coisas por conta própria e fica de fato preso, né? E não consegue mais desenvolver pensamentos críticos. E assim todos nós vamos ficando cada vez mais iguais na mesmice, a gente não se diferencia mais, porque todo mundo tem acesso às mesmas informações facilmente adquiridas na inteligência artificial e ninguém se aprofunda em nada. E a gente vai perdendo a nossa essência, a gente vai deixando de buscar por conta própria, a gente vai deixando de dar valor ao esforço, porque geralmente tudo que é bom, verdadeiramente bom, demanda esforço, né? Mas a gente tá recorrendo para o mais prático, tá querendo se igualar a todo mundo, mas a gente não precisa ser igual. É claro que a gente precisa buscar sim ser melhor e a gente por vezes se espelha em pessoas que são melhores que nós em alguns aspectos para conseguir trilhar esse caminho, mas a gente não precisa buscar ser igual. Nós somos únicos e devemos permanecer sendo únicos, dar valor ao que nós temos de melhor em cada um de nós e buscar crescer nisso, né? Sendo melhores à nossa própria maneira. E é claro que existe um bom uso para as redes sociais, para o telefone, para a inteligência artificial, mas eu estou compartilhando com vocês aqui coisas que eu mesma vivenciei. Eu tenho há um tempo já buscado me desligar um pouco mais do mundo digital. É claro que eu continuo usando a tecnologia, estou falando com vocês através do YouTube, então continuo utilizando a tecnologia de algumas formas na minha vida, busco fazer isso da melhor forma possível, mas eu sei que também existe muita coisa extremamente prejudicial para a gente. Por muito tempo eu estive perdida, não sabia mais quem eu era, parecia que eu estava vivendo de acordo com a cultura de massas, né? Eu ia para onde as pessoas estavam indo e não tinha mais vontade própria, e não conseguia mais fazer nada, não conseguia mais expressar minha opinião, estava cada vez mais presa. E eu tenho conseguido me libertar. E eu sou muito grata porque além de me libertar, conseguir viver melhor, me conhecer melhor, eu tenho conseguido também ajudar mais pessoas nesse processo. E uma das coisas que eu tenho feito que tem me ajudado muito é voltar a estudar com cadernos. Eu sempre amei estudar e sempre tive muito zelo com os meus materiais,
Desde 2018 eu vinha de maneira intencional treinando a minha caligrafia e alcançando bons resultados, né? Recebia elogios pelo meu caderno, ficava muito feliz e conseguia estudar melhor também, porque aquela beleza que eu via no caderno ajudava, né, eu ter mais clareza do que estava escrito, conseguia estudar com mais facilidade por conta disso, e o processo do estudo também se tornou algo agradável para mim. E além disso, com as minhas anotações, eu consegui ajudar muitos dos meus amigos a estudarem também. Então, olha que maravilha, né? Eu estudava, aprendia de verdade, tinha bons resultados, conseguia ajudar os outros também, né? Explicando a matéria, compartilhando as minhas anotações. Mas aí chegou 2020 e com a pandemia parece que o mundo digital se tornou cada vez mais presente na minha vida. E pela praticidade, né? Em 2019 eu já estava um pouco assim, eu comecei a fazer mais anotações no Google Docs, que é uma ferramenta maravilhosa, tem uma integração ótima no telefone, computador, enfim, é tudo muito prático, tudo muito rápido. E foi tão rápido que eu praticamente não me recordo de nada que eu estudei pelo Google Docs, né, porque eu anotei no Google Docs, mas eu lembro de muita coisa que eu anotei nos meus cadernos. Então, recorrendo à tecnologia, eu perdi muitas possibilidades de aprendizado, consegui enviar esse material para outras pessoas e ajudá-las, né? Ainda conseguia fazer isso, mas eu deixei de aprender. Eu perdi muita coisa por ter recorrido a essa facilidade da digitação. E eu continuei assim até muito pouco tempo atrás, que foi quando eu decidi de fato voltar a usar os meus cadernos para estudar e tenho tido ótimos resultados. Tenho estudado muito melhor, tenho aprendido muito mais, mesmo que sem ter acesso a um conteúdo, né? Uma informação muito exagerada. Eu estudo no meu tempo, conforme eu consigo dentro da minha rotina, que é um pouco apertada, mas eu tenho uma qualidade de estudo muito boa e eu acredito que o caderno tenha proporcionado isso para mim, esteja proporcionando isso para mim. Eu não tenho muito tempo na minha rotina, então eu busco ser prática, sem perder aquilo que é verdadeiramente importante para o aprendizado e também mantendo o zelo pelos meus materiais. Como eu treino caligrafia há muitos anos, eu consigo escrever com uma letra bonita com muito mais facilidade do que eu fazia lá no começo, né? Então eu considero que o treino é algo essencial para a gente conseguir escrever com uma letra bonitinha, com mais facilidade, com mais tranquilidade. Quando eu entendi que eu não precisava copiar a letra de ninguém, mas me inspirar, treinar e descobrir a minha própria letra, a minha própria identidade na escrita, muita coisa se transformou também, eu fiquei muito mais tranquila de conseguir escrever e não buscar uma perfeição absurda, né? Mas buscar o melhor que eu poderia fazer naquele momento. Além disso, entender também que eu não preciso de materiais caros para ter um caderno bonito. No simples, feito com empenho, a gente consegue um resultado muito bom e esse próprio empenho, essa dedicação já transforma o estudo em algo muito maior. Então, eu estou escrevendo aí no vídeo com uma caneta esferográfica. Não é a mais simples, mas eu consigo fazer tranquilamente a mesma coisa que eu fiz com ela com a caneta mais barata que tem, que eu acredito que seja a Bic, mas não tenho certeza. Mas dá certo. O que importa é que a gente se dedique e faça o nosso melhor. E o treino é essencial para que a gente consiga encontrar essa nossa melhor versão, no caso, a melhor versão da nossa letra, e também para fazer isso com mais naturalidade e mais praticidade, porque mesmo que a gente redirecione o nosso tempo, o tempo continua curto. A gente tem muitas coisas para fazer, então é bom que a gente consiga, né, fazer algo bonito, mas que seja simples e não tome tanto tempo assim. Eu dou muito valor à busca pelo conhecimento e me dedico muito a esses momentos. Busco torná-los também mais agradáveis, como eu comentei com vocês, e acredito que a ordem e a beleza nos cadernos são capazes de transformar esses momentos de estudo, de aprendizado, né, com a escrita à mão, que nos ajuda a aprender mais em momentos mais agradáveis e prazerosos. Nesse vídeo, além dessa reflexão que eu trouxe para vocês, eu estou mostrando um pouco de como eu escrevo cada letra. E eu estou fazendo isso com um material que eu elaborei e foi feito inteiramente à mão com a minha letra real, através de uma caneta digital. E se você tiver interesse em adquirir esse material para treino de caligrafia, o link vai estar aqui na descrição. Nele eu coloquei a minha letra cursiva minúscula e maiúscula e também a minha letra de forma minúscula e maiúscula.
Eu criei esse material com o objetivo de guiar vocês até a autonomia na escrita manual. Eu acredito que esse seja um bem que deve ser resgatado para que a gente consiga aprender mais, aprender melhor, sem ficar tão sobrecarregado, sem colocar pesos que não são devidos na nossa jornada de estudos. Então eu espero que, através da minha letra, com treinos, vocês consigam melhorar a letra de vocês, que é única também, assim como vocês são. Eu espero que esse material possa ser um guia, que vocês consigam ter cadernos mais organizados, funcionais, que vocês consigam encontrar as informações com mais facilidade, fazendo isso à sua própria maneira, desenvolvendo o seu próprio ritmo de estudos e com a sua própria caligrafia. Enfim, eu espero que esse material ajude muito vocês. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou dar para vocês algumas dicas de como escrever melhor, sem contar com treino que vocês já sabem que é essencial, né? A primeira dica é escolher um padrão a ser seguido. Então, escreve seu alfabeto numa folha, escreve cada letra com o máximo de cuidado e atenção possível e vê se você escrevendo ela bem devagarzinha, ela tá do jeito que você quer que ela esteja. Se a letra estiver boa e o que estiver faltando for a agilidade, eu acho que é importante entender que a agilidade, a praticidade, ela só vai vir quando a letra já estiver sendo escrita com mais naturalidade. Então, é importante que você treine essa letra, mesmo que ela demande mais tempo, porque progressivamente o tempo de escrita vai reduzindo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu demorava muito mais para conseguir fazer uma anotação, mas aos poucos eu fui ganhando essa praticidade. Mas, gente, foi muito treino, tá? Eu tinha até calo no dedo de tanto que eu escrevia. E eu não escrevia à toa não, tá, gente? Eu tava estudando pro vestibular, era muito conteúdo mesmo, era um caos. Mas valeu a pena, né? E se você, escrevendo o alfabeto lá com a maior tranquilidade do mundo, não gostar da sua letra, aí é importante você procurar outras letras, né, outros modelos de letra, para se inspirar e conseguir aperfeiçoar a sua letra baseando-se nesse outro formato, né? E aí você vai fazer a mesma coisa, você vai praticar. Outra dica muito importante é não ignorar as linhas. Então, se a sua letra for muito tremida, for irregular, né, nos tamanhos, a linha pode auxiliar muito nisso. Por quê? Tendo os limites bem estabelecidos, você consegue escrever dentro deles com mais facilidade. Então, mesmo que você tenha que comprar um caderno de caligrafia ou algo assim para treinar com as linhas, eu acho que isso pode valer a pena, porque você vai conseguir ter mais segurança na hora de escrever e depois você consegue escrever com mais naturalidade sem necessariamente ter as linhas ali. Eu gosto muito de escrever no meio da linha quando eu uso a minha letra de forma, mas no começo ficava bem tortinho. Hoje em dia fica um pouco melhor. Ainda acontece de ficar torto, porque é normal, a gente treme, a gente erra. E aí a gente usa um corretivo e tá tudo certo. Mas o importante é a gente conseguir, num geral, ter mais segurança e tranquilidade ao escrever. Mas os erros acontecem em todos os âmbitos da nossa vida. Outra dica é encontrar uma caneta que você considere confortável para escrever e que sua letra fique boa com ela. Então, a que eu mais me identifiquei foi essa da Cis que eu falei com vocês. Eu gosto muito dela, ela é bem fininha, mas é firme. A tinta dela dura bastante, então foi a que eu mais me adequei. Mas aí você pode ir testando e ver qual é melhor para você. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão e também das dicas de como melhorar a caligrafia. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. E lembrando que para quem tiver interesse, o link do material vai estar aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.